Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Germancano, artilheiro do Fluminense com passagem pelo Vasco. Depois de marcar 2 gols no Vasco no último fim de semana, veio à tona a notícia de que ele cobra na justiça quase R$1 milhão do Cruz Maltino. Tudo porque, durante a sua passagem pelo clube, o Vasco ficou lhe devendo R$879 mil. Coelar vem para o Vasco, a pergunta do Sol Gaming, e muita gente está fazendo essa pergunta. Sol, se vier, não acredito que seja antes do fim do transfer ban, a punição imposta ao Al Hilal. O Al Hilal vai ter permissão para contratar jogadores a partir de maio. E qual é a empresa que detém os direitos de transmissão junto com a Band? Falou em prejuízo sem Vasco e Botafogo e vão conversar para 2024. Então, porque quando você fecha um acordo, a ideia inicial é que você tivesse Flamengo, Botafogo, Vasco e Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense, para ter os 4. Cada um dos grandes ganharia 9 e o Flamengo ganharia 18. Quando o Botafogo e o Vasco descobriram que o Flamengo ganharia o dobro, eles falaram, não, então a gente está fora. Quando eles saíram, houve uma redistribuição da grana, o Fluminense passou de 9 para 14 e o Flamengo passou de 18 para 21. Tá? 21 nesse ano, 23 no próximo e 25 no último ano de contrato. Mas imagino que você perca jogos importantes. Quando o Botafogo e o Vasco são mandantes, a Band deixa de ter o direito de transmissão, tá? Hoje, mas muito também amanhã. Tem clássico também no Rio de Janeiro amanhã, hein, Mari? Pois é, Vasco e Botafogo. Chamou a Roberta Barroso pra participar com a gente, que a Berta tinha cara de ter marca-texto, igual a minha roupa, de cada cor, pra cada assunto, pra cada história. E fazer aquelas nuvenzinhas pra poder fazer, toda verdade. Caprichosa. Não é isso, Berta? Mari, tudo bem? Você acertou. Acho que você pegou meu caderno da escola, tá? E porque eu realmente fazia isso. Tinha um de cada cor, colocava lá matemática e marcava tudo direitinho. Agora, na hora da chamada, eu ficava aguardando chamar o R. Olha, demorava bastante, mas tudo bem. Eu sentava lá na frente, na escola, e ficava de olho, prestando atenção em tudo. Muito bom dia pra você, pro Bruno, pra todos os amigos e amigas desse Sport Center. A gente tá aqui, ó, com Maracanã de fundo, com esse cenário lindo, porque amanhã tem Clássico Carioca. É o primeiro clássico entre Vasco e Botafogo, depois que os dois clubes se tornaram SAFs. Então, né, Mari, Bruno, a expectativa é grande. O Vasco investiu bastante nessa temporada, contratou mais de 100 milhões em reforços. Os dois clubes se tornaram SAFs, né, no ano passado e o Botafogo no início de 2022. Então, os investimentos do Bota foram mais em 2022 e do Vasco agora de volta à Série A, investindo bastante. 60 mil ingressos foram colocados à venda para essa partida, aproximadamente 36 mil foram vendidos e a gente está de olho, então, em tudo. O Sul, que pertence à torcida do Vasco, já tem ingressos esgotados. Leste inferior, que é a torcida mista, aí sim, esses ingressos também esgotados, mas para o setor do Botafogo, setor norte, ainda tem ingressos. O Vasco tem problemas para essa partida porque esse jogo é válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Foi até um pedido do Vasco para que essa partida acontecesse um pouquinho depois, né, porque o time estava fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos. Só que, de acordo com o regulamento da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, os atletas precisam, né, eles precisam ser inscritos no Campeonato Carioca até o penúltimo dia útil da rodada. E como vale pela terceira rodada, então o Vasco tem muitos problemas, principalmente no gols, porque Léo Jardim e Ivan, eles foram inscritos um pouquinho depois desse prazo estipulado pela FERJ. O Thiago Rodrigues, que é também, né, o terceiro goleiro do Vasco, foi titular no ano passado, demorou um pouquinho também para acertar essa renovação, então foi inscrito depois do prazo. Como eu disse, o jogo válido pela terceira rodada, então o Vasco tem problemas ali no gol. A expectativa é que House, então, fique à disposição de Barbieri para jogar esse jogo, né, essa partida. Lembrando que o House disputou os 2 primeiros jogos do Vasco quando o time estava em pré-temporada nos Estados Unidos. Volante Jair também é outro desfalque, também por esse mesmo problema. Na última rodada, na derrota para o Fluminense, ele desfalcou o time por conta de um desconforto na coxa, mas ele já estaria apto para jogar, mas devido ao regulamento está fora também dessa partida. Lembrando que no último jogo o Barbieri também optou por um meio-campo cheio de garotos e fica a expectativa em como o Barbieri vai montar esse time para o Clássico. Do outro lado, o Botafogo tem um problema em relação também à regularização do Segovia por conta do regulamento da FERJ. É um jogador também, zagueiro, que chegou
esse ano para compor o elenco do Botafogo. Também está fora pelo mesmo motivo do regulamento, mas Adrielson e Cuesta são os titulares ali na zaga. Quem está fora é o Patrick de Paula, levou o terceiro cartão amarelo. No jogo contra o Bangu está suspenso. A expectativa, então, é que Marlon Freitas seja o substituto. E a novidade, né, é que Lucas Fernandes, ele se apresentou na reapresentação, acabou tendo uma lesão muscular, então não jogou até agora, mas está à disposição do técnico Luiz Castro. A gente segue por aqui, qualquer coisa é só chamar que a gente traz mais informações sobre esse clássico entre Vasco e Botafogo que acontece amanhã aqui no Maracanã. Bruno, Mari. Boa. Perfeito, Beto. Que diazão no Rio de Janeiro, hein? Mais um dia lindo aí, a Roberta trazendo essas informações do clássico de amanhã pra gente. Amanhã a gente já tem outro clássico, viu? O meu Botafogo e o Vasco do Lucas Pedrosa, eles vão se enfrentar e os dois times têm alguns desfalques. Vamos ver. Amanhã já é o dia do clássico da amizade. Botafogo e Vasco irão duelar pela terceira rodada da competição. A partida havia sido adiada a pedido do Cruz Maltino, que estava em pré-temporada nos Estados Unidos e acatada pela Ferge. Além do adiamento, o time de São Januário conseguiu transferir o jogo para o Maracanã. Até agora, mais de 40 mil ingressos já foram comercializados. A promessa é de casa cheia. Mas nem tudo são flores para os gigantes da colina. Amanhã o time contará com 7 desfalques. Os goleiros Ivan, Léo Jardim e Thiago Rodrigues não poderão atuar. Já Robson Bambu, Figueiredo, Jair e Marlon Gomes seguem no departamento médico. Pelo lado do Glorioso, serão apenas 2 desfalques de peso, o goleiro Gatito e o meia-campista Eduardo. Porém, o Botafogo tem um reforço. Trata-se do armador Lucas Fernandes, que se recuperou de lesão e já está liberado para começar a partida. Mas, ao que tudo indica, deve entrar apenas no segundo tempo. O clássico terá bola rolando às 8h30 da noite de amanhã. Muito bem, falar primeiro do Vasco da Gama, Lucas Pedrosa. Eu queria saber os desfalques para esse jogo pelo lado do Vascão. A Auxiliane já disse muito bem, parabéns para a Auxiliane aí, mas só para explicar para o torcedor. Esse jogo com o Botafogo é de uma rodada anterior ao momento em que esses jogadores foram inscritos. E pelo regulamento do Campeonato Carioca, os jogadores têm que ser inscritos até o penúltimo dia antes da rodada começar. E naquele momento era feriado aqui no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, o Jair, o próprio Ivan, eles foram inscritos no dia 19 de janeiro. E por isso, eles tinham que ter sido inscritos até o dia 18, porque dia 19 de janeiro foi feriado aqui. Você está falando da data do primeiro jogo que deveria ser. Isso. Eu fiquei ficar meio confuso, porque esse jogo de amanhã... É adiado. Ele não era para acontecer amanhã. Ele era para acontecer em janeiro. Só que o Vasco conversou com o Botafogo e falou, olha, vamos adiar, porque eu tô com o time reserva, você também, eu tô nos Estados Unidos. Aí o Botafogo, bora. Falou com a Ferge, beleza, vocês que se resolvam. E passou para amanhã, mas esse jogo, ele era para ter acontecido em janeiro. Dia 16, se eu não me engano. Qualquer foi dia 16, não, dia 23. Jogo, dia 23 de janeiro era esse jogo. Isso. Então, por isso que esses jogadores não vão poder atuar. É regulamento, gente. Porra, que droga, regulamento ruim. Aí é outra história, mas é regulamento, tem que ser respeitado. E a outra situação é, o Jair, por exemplo, já poderia jogar. Ele teve aquele desconforto no jogo contra o Fluminense, mas ele já se recuperou. E o Marlon Gomes voltou ontem a treinar no Vasco da Gama. Jogou muita bola no Sul-Americano. Vai ser um baita reforço para mim, titular desse time do Vasco. E ele já está em tratamento também, está fazendo uma boa recuperação. Deve ficar pronto aí em cerca de 15 dias.